vocês estão vendo aqui o que eu tenho na minha mão? Qual é o nome desse planeta? É o planeta Terra. Ai, gente, eu acho o planeta Terra o planeta mais maravilhoso do nosso sistema solar. Sabe por quê? Porque é o planeta em que nós vivemos. Mas não existe somente esse planeta. Existem outros 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Plutão, ele era o 9º planeta do nosso sistema solar. Só que ele foi rebaixado. Ele foi rebaixado à categoria de planeta anão. Ele pode até voltar a ter o título de planeta, mas os cientistas não entram em acordo e permanecem a incerteza se ele é ou não um planeta. Mas eu falo para vocês nessa tarde que nós cristãos devemos ter uma única certeza, e essa única certeza que nós devemos ter é a da nossa salvação. Mas tia, por que a gente precisa da salvação? Por que a gente precisa entender como que o pecado entrou no mundo? Essas perguntas vão ser respondidas nessa história. Sabe, crianças, no início, que o tio Cláudio falou sobre a criação de tudo. No início de tudo, não existia pecado. Deus criou um lugar maravilhoso. Ele criou um jardim, mas não era um jardim qualquer. Era um jardim maravilhoso que Deus criou nos mínimos detalhes. E Ele criou esse jardim para que os seus amigos pudessem morar. E o nome desse jardim era Jardim do Éden. Adão e Eva, que são esses dois aqui na frente, eles foram criados com grande poder e uma autoridade. O papel deles era administrar aquele jardim. E Deus deu autoridade a Adão para dar o nome de todos os animais. E Adão foi lá e chamou a ovelha de ovelha, o tigre de tigre, a onça de onça. Ele chamou a girafa de girafa, o elefante de elefante. Mas sem a criatividade de Deus, ele daria os nomes tudo errado. Já pensou se Adão chamasse o tigre de elefante? Ou se ele chamasse a cobra de girafa? Ou se ele chamasse o cachorro de leão? Ia ficar tudo doido, não ia? Ia ficar uma zona. Mas por causa da criatividade de Deus, a criatividade que Deus deu para ele deu os nomes certos de cada animal. Cada animalzinho foi escolhido o seu nome por Adão. No meio do jardim que Deus criou, existiam 2 árvores. A árvore da vida, que ela tinha um fruto que eles poderiam comer sempre. E o fruto da árvore da vida faria com que eles vivessem eternamente. E também tinha uma outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, que é essa aqui que o tio Brian está segurando. A árvore da ciência do bem e do mal, essa aqui. E Deus disse uma coisa para Adão e Eva. Ele disse assim: se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. O fruto dessa árvore trazia morte. Mas lá perto dessa árvore da ciência do bem e do mal, existia uma serpente. E ela ficava lá perto daquela árvore. E todo dia ela via Eva passando. Eu imagino, né? Que todo dia ela via Eva lá colhendo dos frutos das árvores. Quando Eva passou lá perto, a serpente começou a tramar umas coisas. Mas a serpente, ela foi usada por Satanás, que é o inimigo de Deus. Satanás, ele era um anjo e ele foi expulso das regiões celestiais. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração assim, ó. O coração dele estava
todo sujo. Ele tinha um coração cheio de soberba. Ele queria ser maior do que Deus. E por causa disso, ele foi expulso das regiões celestiais. E quando ele estava aqui na terra, ele usou uma serpente para que Eva e Adão desobedecessem a ordem de Deus. E ela montou uma estratégia. Quando ela estava lá perto daquela árvore e Eva estava passando, ela falou assim: Eva, Eva, aqui, Eva. Então Eva viu a serpente. Eva, você não quer comer desse fruto maravilhoso? Olha aqui essa fruta. Meu Deus, deve ser deliciosa. Por que você não experimenta? Então a Eva falou para ela assim: eu não posso comer desse fruto. O meu amigo Deus me disse que se eu comer desse fruto, eu vou morrer. Então a cobra falou para ela assim: mas mana, para de ser doida. Não, sabe por que ele falou isso? Ele não quer que você coma disso não. Isso é papo furado de Deus. Ele não quer que você coma, porque se você comer, e ele sabe disso, que se você comer este fruto, você vai conhecer o bem e o mal. E você vai ser igual a Deus. Confia em mim, Eva. Então, a Eva ouviu o papo da serpente e ela decidiu no coração dela que ela ia comer aquele fruto. Então ela olhou assim para aquele fruto, igual ela olhou assim para essa maçã. Não era maçã, o fruto que está na Bíblia. A Bíblia não diz qual era o fruto, mas eu vou simbolizar aqui com uma maçã. Eu imagino que a Eva olhou assim para a fruta com os olhos cheios, assim, meu Deus, que fruta maravilhosa. E eu imagino, sabe quando a gente vê uma coisa muito gostosa, a nossa boca chega a salivar? Eu imagino que aconteceu isso com a Eva. Ela olhou para aquele fruto assim e ela pensou: eu vou comer. Não faz mal um pouco de conhecimento a mais, não é mesmo? Aí ela foi lá e comeu um fruto. Que delícia! Mas não contente em comer o fruto sozinha, ela foi lá e levou para o Adão. Então o Adão foi lá e comeu de novo. Então foi nessa hora que o pecado entrou no mundo. E o mundo ficou sujo, assim como esse fruto. Então Eva e Adão olharam para o outro e eles descobriram que eles estavam nus. Então eu imagino que Adão olhou para Eva assim: Eva, você está pelada. Então a Eva virou para Adão: Adão, te cobre, pelo amor de Deus. Eles descobriram que estavam nus. Mas sabe por quê, crianças? Eles descobriram que estavam nus porque os seus olhos espirituais foram abertos. E foi nesse momento, segura aqui, Josi. Foi nesse momento que a maldade entrou no coração deles. Quando eles descobriram que estavam nus, eles saíram procurando folhas para cobrir a sua nudez. Assim, Eva se cobriu toda de folhas, e Adão também. Mas, crianças, todos os dias Deus visitava Adão e Eva. Todos os dias ele ia lá naquele jardim maravilhoso conversar com Adão e Eva, ver como é que estava tudo. E nesse dia não foi diferente. Deus foi lá visitar Adão e Eva, mas Adão e Eva sabiam que estavam nus. E Deus visitava ele todos os dias, porque Deus é onipresente. E ele ia lá todos os dias. Mas nesse dia Adão e Eva se esconderam. E eles se esconderam do nosso Deus, que é onipotente. O que é onipotente, tia? É que o Deus que pode todas as coisas. E Deus chegou naquele lugar com a sua presença. Imagina a presença de Deus naquele lugar, que ele é onipresente, né, crianças? Ele chegou naquele lugar, a presença dele invadiu aquele lugar. E ele começou a procurar Adão e Eva, porque ele viu que eles não estavam lá. Então ele começou: Adão, Eva, cadê vocês? Adão,
Eva. Eu imagino que ele procurava assim: Adão, Eva, onde vocês estão? E ele perguntou, ele fez uma pergunta para Adão, mas ele já sabia a resposta, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então ele perguntou assim para Adão: onde vocês estavam? E Adão respondeu: nós estávamos nos escondendo de você, porque nós estamos nus. Então Deus perguntou: mas como que vocês sabem que vocês estão nus? Então ele pensou assim: eu não acredito, por acaso vocês comeram do fruto que eu disse que não era para comer? Adão, quando viu isso, ele foi logo apontando para Eva: foi a mulher que tu me deu, foi ela que me fez comer do fruto. E a Eva, que não é nem um pouco esperta, apontou para a cobra: foi a cobra, ela que me enganou. E um apontando para o outro. E Deus ficou muito decepcionado. Eu imagino que Deus ficou muito decepcionado e muito triste com Adão e Eva, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. E ele ficou tão triste e tão decepcionado que ele expulsou os dois do jardim. Ele não só expulsou, como ele botou um anjo bem na frente do jardim do Éden, com uma espada. Mas não era uma espada como essa aqui da tia, não. Era uma espada de fogo, para que ninguém mais entrasse naquele jardim do Éden. E foi assim que Adão e Eva foram expulsos por causa do pecado. Mas eu pergunto a vocês, o que é pecado? Alguém sabe? É tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que desagrada a Deus. Muito bem. E foi assim o pecado. Foi assim que eles foram expulsos. Mas tia, por que eles foram expulsos do jardim? Eles foram expulsos do jardim porque eles não poderiam permanecer naquele lugar maravilhoso com a carga do pecado. Eles não poderiam permanecer naquele lugar feito por Deus depois de um erro tão grande, depois de ter desobedecido a ordem de Deus. Sabe, crianças, assim como lá no jardim do Éden não podia entrar pecado, no céu também não pode entrar pecado. No céu, nem o pecado, nem o pecador pode entrar. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Deus não pode estar no mesmo lugar onde existe pecado. Se houver pecado, ele vai nos separar de Deus. E por causa disso, Adão e Eva ficaram fora do jardim. E por causa disso, o pecador não pode entrar no céu, não sozinho, só por meio de Jesus. Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. Sabe, crianças, Deus, ele é muito poderoso e com a sua palavra, ele criou tudo, assim como o tio Cláudio falou. Com a sua palavra, ele criou todas as coisas e por meio da sua palavra, ele disse para o homem e a mulher não comerem do fruto proibido, senão eles morreriam. Adão e Eva poderiam ter confiado na palavra do Senhor e poderiam ter obedecido. Se eles tivessem feito isso, tudo seria diferente. Mas não, eles preferiram ouvir a voz da serpente. E por causa disso, porque Deus é justo, ele expulsou eles do jardim, porque Deus não poderia quebrar a sua própria palavra. Amém. Agora, a gente vai aprender um versículo. E ele está escrito lá em Romanos 5,12. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A gente tem uma música sobre esse versículo e eu vou pedir agora para os tios da banda e todo mundo para a gente cantar, todo mundo junto, o versículo da nossa história. Vamos lá? Bora lá aprender, vamos. Todos os versículos têm uma música. Por quê? Para as crianças guardarem no coração. Para quê? Para não esquecer.
para eles chegarem nas suas casas e elas ficarem declarando a palavra, porque a palavra ela tem poder. Amém? A palavra ela tem poder. Então, além de você ensinar o versículo, precisa fazer um momento de fixação com música, com as palmas. Força! Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem